Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda e te convido aqui para me acompanhar nesse vídeo, que é o primeiro de dois, sobre as retrogradações planetárias que vão ocorrer em 2020. Esse primeiro vídeo vai tratar dos planetas rápidos retrógrados. O segundo, que vai logo em seguida a este, é o que vai tratar dos planetas lentos retrógrados. Em ambos os casos a gente vai ver quando essas retrogradações ocorrem, em que signos, quais os efeitos na coletividade e os possíveis efeitos individuais. Só lembrando como é que funciona a retrogradação e também recordando aqui que Sol e Lua não retrogradam, né? Só os planetas. E nesse caso os planetas rápidos são Mercúrio, Vênus e Marte, considerados rápidos. Os lentos depois vocês vão ver são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Como vocês podem ver aqui na tela, Mercúrio, Vênus e Marte, que vão ser os planetas rápidos retrógrados, né? Eles vão ter esses períodos aqui de retrogradação. No caso, o início de Mercúrio retrógrado, né? São 3 vezes que ele vai retrogradar ao longo do ano. Vênus uma vez e Marte também só uma vez. Mercúrio, de 16 de fevereiro aos 12 graus de Peixes, ele vai retrogradar e vai voltar ao movimento direto no dia 10 de março, quando ele já estiver no signo anterior, Aquário, aos 28 graus, lá no finzinho do Aquário. Ele vai voltar à retrogradação no dia 18 de junho, aos 14 graus de Câncer. E só vai voltar ao movimento direto no dia 12 de julho, em 5 graus do mesmo signo, Câncer. A terceira retrogradação de Mercúrio vai acontecer no dia 13 de outubro e vai ocorrer no grau 11 de Escorpião, vai retrogradar até o dia 3 de novembro, quando volta ao movimento direto, e isso vai acontecer quando ele estiver no 25º grau de Libra. Vênus vai retrogradar no dia 13 de maio, aos 21 graus de Gêmeos, e volta ao movimento direto no dia 25 de junho, aos 5 graus de Gêmeos. Ele não sai do signo, ele mantém ali. E por fim, Marte. Marte retrograda no dia 9 de setembro e vai ficar o ano inteiro em movimento direto, 9 de setembro, no grau 28 de Áries, e volta ao movimento direto no dia 13 de novembro, em 15 de Áries. Também não sai do signo, mas termina ali um movimento retrógrado, né? Vamos ver então como é que essas retrogradações vão ocorrer e o que esperar delas. A gente já sabe, isso já é público notório, já tem milhões de textos, vídeos, imagens explicando como é que funciona Mercúrio retrógrado, mas vamos ver a especificidade dessas retrogradações, que numa conversa breve aqui que eu vou mostrar para vocês, a especificidade disso, porque ele vai acontecer em signos que vão, no caso de Peixes para Aquário, não vai ter uma diferença de um signo para outro. Me acompanhem aqui. Temos aí um outro vídeo que fala bastante, dá uma aulinha sobre o que é e como funciona a retrogradação, aqui num dos vídeos do nosso canal, que são os planetas retrógrados em 2019, mas ali tem uma explicação mais extensa do funcionamento. Mas eu vou resumir aqui o fato de que a retrogradação é um movimento aparente, não é um movimento de verdade. O planeta não está andando em torno do Sol e de repente anda para trás, não é isso. Isso se deve à diferença de velocidade orbital entre a Terra, onde nós estamos, e a velocidade do outro planeta que está sendo observado. Então, quando há o movimento retrógrado, o que na verdade está acontecendo é aquele movimento entre, por exemplo, um carro e outro com velocidades diferentes numa estrada. Quando o carro mais veloz passa o que está mais lento, dá a impressão de que o mais lento anda para trás. Então é basicamente assim que ocorre esse fenômeno, esse fenômeno de movimento aparente da retrogradação. Mas em astrologuês isso acaba tendo repercussões simbólicas, tem repercussões comportamentais, situacionais, e a gente pode verificar isso no cotidiano. O Mercúrio retrógrado, como a gente está cansado de ver, é também o mais conhecido, o mais frequente, em que todo mundo frequentemente fala a respeito, e a gente já sabe que tem a tendência a
ter mais informações, né, desentendimentos, esquecimentos, perdas, panes em equipamentos, aparelhagem, sistemas de comunicação que vão desde situações ligadas às telecomunicações, aos correios, às formas que levam produtos, né, os serviços que levam produtos, serviço de entrega, leva e traz produtos em comércio, e pessoas que lidam com a área de ensino, pessoas que lidam com outras formas de comunicação são particularmente mais afetadas, né? Tem uma frequência e uma intensidade um pouco mais forte durante essa passagem, né, do Mercúrio retrógrado em qualquer signo. Mas o Mercúrio, quando está passando em Peixes e retrograda, podemos ver que aquela tendência que já é típica do comportamento e das situações ligadas ao peixe, né, situações piscianas, de enganos, esquecimentos, erros de caminho, começar a frase e no meio da frase já mudar de assunto uma coisa que não tem nada a ver com nada porque lembrou, né? São coisas típicas da figura arquetípica ali do peixe, de pescar assuntos em tudo quanto é lugar e às vezes não saber quando esse assunto se perde, né? E durante a retrogradação há uma intensificação desse processo em que as circunstâncias parecem, você está fazendo um esforço danado para planejar um negócio e as circunstâncias parecem não corresponder. Você está organizando, sempre falta um dado, sempre falta alguma coisa, alguém desmarca um compromisso, você tenta levar as informações o mais precisamente para as outras pessoas, mas parece que tem sempre uma vírgula faltando. Mercúrio retrógrado é muito bom para a gente retomar assuntos pendentes, retomar leituras que tinham sido interrompidas, né? Rever assuntos, rever coisas que são imprescindíveis para que você possa adquirir habilidade, refinar suas capacidades durante o período. A gente até é instado, a gente é obrigado a fazer esse tipo de aperfeiçoamento durante o período de retrogradação. Por exemplo, não é muito legal marcar reuniões durante o Mercúrio retrógrado, não é muito interessante depender demais do trânsito, né, nas grandes cidades, quando o Mercúrio está retrogradando, porque as chances de você errar caminho, pegar engarrafamento fora de hora, né, são ainda maiores do que a média. E, por fim, o que é muito conhecido, que eu já discuti em vários textos meus também, no site que a gente tem, no Projeto Luminar, o Mercúrio retrógrado é muito bom para você retrabalhar assuntos, né? Trazer assuntos de volta que possam ser vistos sob uma outra ótica, né? O que antes era muito difícil discutir, o que antes era inviável, talvez logisticamente, para entender e fazer os outros entenderem, durante uma fase como essa pode ser novamente trazido à tona esse assunto e retomá-lo sob outras bases, né? Então é a hora de você construir maneiras de entendimento otimizadas. Claro que isso vai levar um tempo, vai demandar um olhar transversal, processos que lidam com analogia, né? Você tem que fazer analogias para levar o entendimento mais eficazmente a cabo. E é certo que com ele retrogradando, sobretudo de peixe para aquário, enquanto está em peixe, é certo que é muito bom você dar uma revisada nas gavetas e nas pastas em que tem documentos. Muito cuidado aí com as coisas que você assina, porque precisa ler o conteúdo daquilo que você assina antes. Se isso já é imprescindível até sem Mercúrio retrógrado, você imagina o que pode acontecer enquanto ele está retrógrado, né? Ele termina a retrogradação dele ali no finzinho de aquário, como a gente já viu, e esses últimos graus ali, onde ele ainda está ficando retrógrado antes de voltar ao movimento direto, a gente pode ter que tomar um pouquinho mais de cuidado com as nossas esperanças, com o falar, contar, revelar a terceiros as esperanças, as expectativas, as necessidades de modificar as coisas tais como elas estão, ou qualquer outra coisa que se refira a uma contrariedade sobre o status quo. Nessas horas é bom dar uma recolhida e elaborar aquilo que você quer
proferir, que você quer passar adiante, de uma maneira um pouquinho melhor, mais rebuscada, mais objetiva, mais direta e que possa realmente tocar as cabeças que tenham alguma afinidade com seu pensamento. Aí vale uma observação, né? O Mercúrio retrógrado é sempre Mercúrio retrógrado, mesmo que os signos possam revelar uma leve diferença entre algumas nuances, né? Mas, de qualquer jeito, é o período de confusão, de erros, de caminho, de comunicações truncadas e coisas do tipo. Fica sempre valendo a recomendação geral. Volta aqui comigo na tela que eu vou mostrar outras nuances aqui do Mercúrio retrógrado ao longo do ano. Quando ele retrogradar ali em Câncer, no meio do ano, em junho e julho, né, ele vai ficar ali quase que um mês retrógrado. Os assuntos que vão ser mais frequentemente revistos, as coisas onde pode haver um pouco mais de enganos, perda de documentos, dificuldade de comunicação, são aqueles assuntos que regem imóveis, os assuntos familiares, as heranças legadas pelos parentes vivos ou já falecidos, a forma da gente se comunicar emocionalmente, de mostrar emoções profundas, muita gente que vai precisar de ajuda para poder expressar sentimentos e também as confusões entre emoções e vida prática, né? Que naquelas situações em que a pessoa está com crise de ansiedade, está tendo que expressar o quanto pode estar sofrendo com variações muito intensas emocionais durante a fase. Então, essa fase aqui pode ser um pouquinho difícil para comunicar essas situações. Outra coisa que pode receber alguma interferência, como eu já disse, são os assuntos imobiliários, né? E os assuntos territoriais. Qualquer coisa que envolva escrituras, terrenos, compra e venda de imóveis e essas coisas legadas, né, por famílias ou por coletividades, no sentido de legados culturais, sistemas de ensino de história, por exemplo. Tudo isso pode ser muito questionado durante essa fase, né? Todo o sistema educacional voltado para essas raízes e sobre as culturas de origem de um determinado povo. Podem passar por processos de revisão ou de confrontação durante a fase aqui. O Mercúrio retrógrado em Câncer também, né, nessa fase aqui, pode coincidir com discursos xenófobos vindos com maior frequência durante a fase, viu? Então, para quem não tem esses sentimentos xenófobos, é muito importante rever bem a coisa que vai dizer, especialmente se for em público, né? Porque pode ser interpretada de um jeito ou de outro, mal interpretada. Agora, realmente é possível que os discursos xenófobos ganhem destaque em noticiários, né? Por que xenófobos? A tendência retrógrada e os outros ciclos que vão estar presentes durante a fase, que são ciclos bastante tensos, né? A gente vai ver depois em outros vídeos. Então, nessa fase aqui, é importante a pessoa ter essa atenção sobre as questões patrióticas, né? Todo assunto patriótico, por um lado, é muito interessante, é muito bom, porém, pode descambar para os discursos xenófobos, sobretudo durante essa fase do Mercúrio retrógrado. Essa mesma fase pode revelar alguns problemas nos projetos que envolvam distribuição de alimentos, locais que comercializam alimentos também, e maternidades, o contato entre mãe e filho. Todas essas situações podem passar pelos mal-entendidos, pelas informações truncadas, pelos esquecimentos e erros de julgamento comuns à fase do Mercúrio retrógrado. Por fim, o terceiro período da retrogradação do Mercúrio durante 2020 vai ser esse que vai de outubro a novembro, em Escorpião, indo para Libra, mais ou menos numa situação próxima ao que nós vimos entre Peixes e Aquário. Se vocês prestarem bem atenção, quem estuda astrologia vai perceber logo que a retrogradação dos 3 períodos começa em signos do elemento água. Peixes, Câncer e Escorpião pertencem ao elemento água, né? Somente no meio do ano temos uma retrogradação que se mantém em água. No primeiro período e no último período,
a retrogradação inicia em água e termina em ar. Bom, o que isso implica? Qual é a relação que isso tem com a vida cotidiana, com a vida prática? A relação que tem é muito curiosa, porque os signos de água falam das emoções, basicamente, né? De tudo aquilo que é íntimo, que é inconsciente, que se refere ao envolvimento entre as pessoas, aos laços de conexão entre pessoas, as subcorrentes emocionais, as coisas que não são ditas, as linguagens não verbais. E é curioso que as retrogradações esse ano vão acontecer todas dentro desse mesmo esquema. E duas delas vão terminar de retrogradar, vão terminar o seu movimento retrógrado em signos que são ligados à mente, ao intelecto, e que são signos verbais, né, que são signos que, como Aquário e Libra, que têm capacidade de persuasão, capacidade de retórica. Então, nesses casos, é como se houvesse ali uma necessidade de revisão em todas as situações que envolvem essas intimidades, essas necessidades internas, as coisas que não são demonstradas, como por exemplo, redes sociais, todo mundo está feliz ou está feliz ou está muito indignado, né? É sempre assim. Então, em redes sociais, as pessoas costumam mostrar só coisas muito bacanas, mas isso pode fazer com que venha à tona uma série de insatisfações, pessoas que estão com alguns sintomas depressivos podem se manifestar um pouco mais, né? Então é trazer coisas à tona, trazer ao entendimento, trazer à visibilidade e ao diálogo, né? O que o Mercúrio retrógrado vai trazer, essas questões que esses signos trazem. Então são assuntos ligados ao imaginário e especialmente coisas que pertencem a épocas passadas, né? Podemos ter aí um período de retorno de modismos, né? De eventos que possam levar coisas práticas antigas a serem retomadas. E outra coisa também, né? Como eu estava dizendo antes, a levar essas emoções e essas intimidades e aquelas percepções, tanto as doloridas quanto as agradáveis, né, a público. Em Escorpião, essa passagem vai remeter às situações que envolvem sexo e tabus, né, todos os tabus. E toda vez que alguma coisa passa em Escorpião e fica retrógrado, vai lembrar na coletividade esse assunto dos tabus, que é sexo e morte, né? Sexo, morte, a questão da manutenção da espécie, né? dos sistemas ecológicos, das reciclagens, da homeostase que existe na natureza. Então, essa passagem ali pode dar voz, pode trazer de volta algumas dessas discussões. Muita gente vai rever as discussões e as propostas de assuntos em voga na área da ecologia, e outras vão trazer soluções que talvez estivessem adormecidas, suspensas em ação. Em nível individual, isso pode fazer com que as pessoas desejem falar um bocado mais de sexo. Vai ser assim um tal de fazer a famosa DR, né, que é discutir a relação. Muita gente vai se sentir compelida a fazer esse tipo de coisa e lembrar de mágoas lá de 1914, né? As pessoas que nasceram no ano 2000 já vão lembrar de 1914. Claro que eu estou fazendo uma ironia, lembrando de coisas que precisam ser purgadas, né? Retomar e tratar novamente esses assuntos. Então é assim que a gente vai vivenciar esse Mercúrio de Escorpião para Libra, e depois ele volta ao movimento direto. Quando Vênus retrograda, normalmente são os assuntos afetivos, aqueles que promovem também conforto físico, como o acúmulo de recursos, né, assuntos financeiros, mas sobretudo aqueles que de uso desses recursos, né, o usufruto de alguma coisa, pode ser normalmente coisas materiais, mas também as trocas interpessoais, né? Vênus retrógrado pode fazer com que a gente reveja atitudes em que a gente possa seduzir melhor ou sermos tratados, né, tratarmos e sermos tratados com mais gentileza. Muita gente acaba se sentindo compelido a declarar que não quer mais levar a relação à frente, uma relação afetiva,
justamente num período como Vênus retrógrado. A maioria das pessoas fica um pouco menos disposta a fazer acordo. Então, sistemas, por exemplo, sistemas diplomáticos, assuntos, né, áreas, pessoas em que trabalham nessas áreas de diplomacia, de acordos, de lidar com o público, de atender às necessidades de pessoas que venham solicitar ajuda ou gentileza, né? Aquela pessoa que tem que ser simpática, muitas vezes não está com o seu melhor, né? Não está com a sua capacidade 100% presente. A Vênus retrógrada já tem uma tendência a intelectualização, né? A falar mais e a sentir menos, a agir mais individualmente do que procurar e estabelecer as partilhas, né? Aliás, as partilhas, os processos de troca, né, junto com outras pessoas, costuma dar uma recuada. Não ficam necessariamente prejudicados, mas demora mais para resolver, fica mais complicado. Tem gente que vai ter vai presenciar isso, um certo fenômeno, que é o do retorno de antigos afetos, pessoas que de repente telefonam, faz muito tempo que não telefonam, tiveram algum caso amoroso antes, e aí voltam a entrar em contato para ver como é que a pessoa está, e às vezes também, se de repente não estiver disponível, né, conseguir alguma coisa. Então, durante essa fase aqui, a gente pode ver esse tipo de coisa ocorrer. Agora, isso vai acontecer em Gêmeos, vai permanecer sempre em Gêmeos enquanto está retrogradando em maio e junho, né? Em Gêmeos, a tendência é intelectualizar ainda mais as situações, é ter uma indisposição para a vida, assim, para manter a vida só com outra pessoa, com partilha só com outra pessoa. Há uma necessidade de pulverizar os contatos humanos, a necessidade de trazer várias outras pessoas para dialogar, muitas vezes dialogar sobre assuntos do coração, assuntos de finanças, coisas que ficaram em suspenso com relação a esses assuntos, e debater, muitas vezes sem chegar a lugar nenhum, né, quando alguma coisa está aflita em Gêmeos, né, pode-se ter esse fenômeno ocorrendo, e muitas vezes esses assuntos que são econômicos, de sustento, de busca de prazeres e de recursos materiais, de relacionamentos, eles podem gerar algum conflito, alguma confusão, alguma dificuldade de manutenção de acordos. As pessoas, às vezes, quando passam por isso aqui, marcam encontros, mas se encontram mil atribulações para conseguir chegar no encontro. Isso aí não é um período muito bom, por exemplo, para viver de Tinders, né, de redes sociais para contatos afetivos, dá uma baixa durante os resultados não são lá muito parecidos com aquilo que os outros esperam, né? Sobretudo passando ali em Gêmeos, tem muita interferência, sobretudo interferência de ocupações e de pensamentos, de formas de expressar-se, né? As pessoas se expressam verbalmente de uma maneira meio complicada e não conseguem ser gentis de todo, né, durante essa fase aí. Às vezes a pessoa está doida para colocar-se de uma maneira bem gentil, bem cordial, e a coisa não sai agradável aos ouvidos de quem está participando da conversa, né? Então tem que fazer 2 ou 3 explicações sobre uma mesma coisa. É bom pedir ajuda, né, de quem está ouvindo para tentar mediar uma eventual conversa que não deu muito certo, né, durante uma fase assim. Os assuntos financeiros que tendem a dar um pouquinho mais para trás são aqueles que são ligados a comunicações, estudos mais variados, né, aqueles estudos que não são necessariamente acadêmicos, né, mas é ensino médio, fundamental e médio, tá? Então tem assuntos ali em que as pessoas que estão responsáveis por esses sistemas não conseguem entrar em acordo assim, com muita facilidade durante a retrogradação de Vênus. Mas em compensação, a retrogradação ali em Gêmeos pode ser excelente para retomar alguns estudos sobre artes, por exemplo, né, voltar a fazer visitas em museus, retomar algum estudo de música,
fazer é sempre alguma coisa ligada ao conhecimento, mas com estética junto, né? Então é o retomar, é o trazer de volta coisas que andavam suspensas, redescobrir talentos, né? Ler alguma coisa que possa estimular e redescobrir talento. Lembre que eu estou fazendo a combinação aqui entre Vênus e Gêmeos. Até lembra um pouco alguma coisa com cara de Mercúrio, mas estamos falando de Vênus em Gêmeos retrógrada. E abre-se aqui um parênteses importante. Nessa tabela que eu tenho apresentado aqui no vídeo, estão marcados os signos e os graus para que você possa observar no seu mapa onde é que essas retrogradações caem, ou seja, em que casa que isso vai cair. Em signo já está dizendo aqui, tá? Em que casa que esses graus vão acontecer. Então basta você calcular. Isso no nosso site tem uma chave ali, tem uma página em que você pode calcular o seu mapa gratuitamente. Não se esqueça disso. É o carlosolanda.com.br. Você vai lá em cálculo de mapa. Isso aqui serve para isso, para você observar onde é que cai essa retrogradação no seu mapa, e o assunto da casa em que cair também será afetado. Como, por exemplo, esse Vênus aqui em Gêmeos está retrógrado. Vai acontecer, suponha, na sua casa 3. Provavelmente você vai rever a condição de instrumentos de leitura, né? Livros, estantes, recursos que você usa para estudar dentro de casa, o contato que você tem com vizinhos, retomar alguma amizade com vizinhos, com pessoas ligadas às regiões da vizinhança, com quem você não mantinha contato há algum tempo, pode retomar, pode de repente trazer para casa. Em geral, isso pode afetar a coisa dessa maneira. Um exemplo grosso modo, só para que vocês possam entender como é que isso pode ser utilizado. E por fim, vamos ver como é que vai funcionar a retrogradação de Marte no seu signo de domicílio, que é Áries, que vai ocorrer aqui, como a gente já viu, de setembro a novembro. O Marte retrógrado normalmente é recuo nas ações, é difícil a gente manter ações excessivamente individualistas durante uma fase como essa. A gente não consegue alavancar coisas com potência total. Muita gente pode se ver com uma diminuição da sua energia, do seu impulso, do seu entusiasmo, da sua gana para levar a cabo algum projeto. Às vezes a necessidade também de recuar em alguma coisa que seja pioneira, alguma coisa que poucos tentaram ou ninguém tentou ainda. É hora de recuar. Também não é, ainda especialmente estando em Áries, também não é uma coisa muito interessante perpetrar atividades reconhecidamente arriscadas durante uma fase como essa, aquela coisa que a gente tem que reduzir a ousadia durante a retrogradação de Marte. Então, coisas muito ousadas, coisas muito audaciosas durante uma fase como essa, tem menos repercussão ou pode ter repercussão negativa, né? Pode ter um resultado não tão bom quanto o que se esperaria em outras épocas. É claro que existem pessoas que não vão poder deixar de fazer algumas atividades por força de profissão, mas nesse caso é preciso dar uma revisada especial nos equipamentos de segurança, em outra instância nas projeções de resultados. É preciso replanejar os desafios nos quais as pessoas ingressam. É preciso fazer manutenção em carro, se está mexendo com alguma outra coisa, algum equipamento, alguma coisa que tenha motores, né, que tenha recursos motores, é preciso também fazer uma bela revisão nesses equipamentos. Pessoas que são muito agressivas, assertivas demais, que acham que tem que fazer as coisas na base do porrete, essas aí se atrapalham um pouquinho durante a fase. É melhor repensar, mas repensar bem o que vão fazer, como vão dizer, como é que vão colocar a público as coisas que querem colocar, serem um pouquinho menos individualistas, perguntar um pouquinho mais antes, né? Perguntar mais vezes antes de fazer alguma coisa, perguntar o que os outros acham, como é que eles se sentiriam. É muito interessante. Se isso já é legal, já é bacana de fazer, sem a retrogradação de Marte, você imagina durante a retrogradação, que pede esse recuo, em que as pessoas mais afoitas sempre têm um pouquinho menos de resultado e mais reveses, né? Não esqueça de ver a casa astrológica do seu mapa em que a retrogradação vai ocorrer. Veja o assunto que essa casa governa. E no caso, vamos supor, seja a casa 10, que está ligada à carreira, à reputação,
Então as formas mais individuais e mais diretas, mais agressivas de se autoprojetar, de tentar conquistar um lugar, o sol, vão precisar de revisão, vão precisar de recuo, talvez precise de uma outra pessoa atuando junto, né? Não é uma coisa muito agradável para um comportamento muito marcial, mas talvez seja a melhor saída durante uma fase como essa. Agir de maneira muito impulsiva pode reduzir, nesse caso desse exemplo dele retrogradar na sua casa 10, pode reduzir ou complicar um pouco a reputação. Evite, né, use aqui esses recursos a seu favor. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de assistir o outro vídeo que vai se referir aos planetas lentos retrógrados e as suas épocas e suas características. Fica aqui, acompanha o canal, se inscreve aqui se você gostou do vídeo, clica também no sininho para acompanhar as novidades, as notificações, e acompanhe aqui o texto que está na descrição do vídeo. Se você quiser aprender astrologia, entra aqui no carlosolanda.com.br e você vai só navegar no site, você vai achar o curso que você deseja, desde a formação em fundamentos até as especializações e toda sorte de workshops que podem contribuir com a sua formação. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.